Olá, caros amigos, eu me chamo Leandro Oliveira. Vamos dar início à nossa quarta aula do nosso curso de Excel intermediário. Vamos abrir para a aula de hoje o arquivo dentro da pasta Arquivos de seu CD, chamado Aula 4, Somas e Conte-se. Ok? Então, nessa e nas próximas aulas, estaremos trabalhando com esse arquivo, onde pegaremos muitas funcionalidades, algumas fórmulas, vamos entender mais raciocínio. Como vocês podem notar aqui, nós temos nessa tabela autofiltro, certo? Olha aí, onde podemos personalizar as informações que queremos de uma forma rápida, né, uma forma prática. Teremos aqui várias fórmulas no estilo de Conte-se, no estilo de somas e no estilo de Conte-se e somas e junto. Vamos trabalhar também com tabela dinâmica, certo? Com gráficos dinâmicos. Enfim, nesse arquivo nós vamos dar uma ênfase muito grande na parte intermediária do Excel, certo? Serão aproximadamente umas 3 aulas nesse assunto, ok? Então vou estar desfazendo tudo que está feito nesse arquivo, certo? Para que nós possamos criar tudo que está aqui, passo a passo, né? Sem ter problema nenhum, entendendo cada passo do que é preciso saber para poder desenvolver um arquivo aqui. Notando que, vamos dar uma entendida aqui primeiramente. O que é esse meu arquivo que tá nos mostrando? Pessoas que moram em Guarapuava, certo? Então existem 5 pessoas que moram em Guarapuava. Né? Ele avaliou, né, por esse termo aqui, quantas pessoas moram em Guarapuava. Aqui ele pergunta quantas pessoas têm idade superior a 30 anos. Então ele vai buscar nessa tabela essa informação. A soma das idades do sexo feminino, ele vai somar só as idades cujo o sexo é feminino. A soma das idades do sexo masculino e assim por diante, certo? Vamos perder a concepção de que Excel é um Word, certo? O Excel não é um software para fazer digitação. O Excel é planilha, certo? O Excel é um banco de dados que você pode armazenar 65.536 linhas de informações, certo? Então vamos usá-lo como banco de dados. E é essa ênfase que nós vamos começar a dar a partir de agora, ok? Então vou estar desfazendo toda a informação que tem nessa planilha para podermos ir pouco a pouco conhecendo como que é feita a criação dela, ok? Vamos lá então. O que eu tenho nessa minha tabela? Agora que eu estou podendo ver. Poderia aqui na parte nome, poderia ser nome de pessoas, certo? Eu nomeei com pessoa 1 até a pessoa 19. Aqui a pessoa 18. Eu poderia ter quantas cidades eu quisesse. Lembrando que o Excel tem 65.536 linhas, então você pode fazer um banco de dados bem grande, com todas essas linhas você pode guardar informação. Eu guardei aqui uma coluna no sexo da pessoa, se é masculino ou feminino, e a idade da pessoa. Note que esse aqui é um pequeno banco de dados, com as informações de nome, cidade, sexo e idade, ok? Aqui eu criei alguns critérios para podermos fazer o filtro das informações desse meu pequeno banco de dados, ok?
como que vamos fazer, ok? Vamos lá então. Pessoas em Guarapuava. Como que eu vou poder saber quais pessoas moram em Guarapuava? Aqui é simples de fazer, certo? Eu poderia contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, certo? Por quê? Porque eu só tenho 19 pessoas no meu banco de dados. Mas já imaginou se você tem um banco de dados com 50 mil linhas de cadastro de pessoas? Não teria como, não teria nem lógica você contar um por um. E é nessas horas que as funções vêm nos ajudar, ok? Então vamos lá. Para eu poder fazer trazer a informação de quantas pessoas moram em Guarapuava, nós vamos usar uma função chamada CONTC, ok? Então vamos buscar ela pelo ajudante aqui da função em inserir função, certo? A função que eu quero escolher é a CONTC. Então vamos colocar aqui cont e ele vai filtrar, enter, e ele vai filtrar a minha lista com as palavras que tem como função a palavra cont, ok? Olha aqui, cont valores nós já aprendemos na primeira aula do Excel intermediário. Agora nós vamos usar a CONTC. O que a CONTC faz? Ela calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Ok, é essa mesmo que eu quero. O que nós vamos fazer agora? Aqui ele está me dizendo aqui, intervalo. O que é o intervalo? Intervalo é onde está a coluna que eu quero analisar, certo? Então, eu vou clicar neste botão e vou selecionar o meu intervalo, que é o intervalo das cidades. Ok? Pronto. Clico novamente no botão. Ele voltou para a minha janela de ajuda de construção de fórmula. Critério. Qual que é o critério? Eu quero que ele conte se ele achar aqui a cidade de nome Guarapuava, certo? Então, CONTC B2 ao B20, se ele vai contar se o nome for Guarapuava, certo? Igual Guarapuava. Igual Guarapuava. Vamos dar um OK. Olha ali, 5 pessoas, certo? Eu poderia fazer essa função digitando ela. Quanto mais você conseguir digitar as funções sem precisar do ajudante da fórmula, se torna mais rápido. Mas o ajudante de construção de função também é bem útil devido a você ser menos suscetível a ter erros, ok? Da mesma forma que eu fiz aqui, com o CONTC para saber quantas pessoas moravam em Guarapuava, eu também vou usar para saber quantas pessoas existem acima de 30 anos, certo? Como que eu vou fazer? Vamos lá em função. Como aqui foi a última que eu usei, ó, mais recente usada, a CONTC, ela está aqui ainda. Então vamos clicar em cima dela, dar um OK. E vamos fazer praticamente a mesma coisa que fizemos com o Guarapuava. Só que, vamos lá, vamos selecionar primeiro a coluna de dados. Só que em Guarapuava, o que a gente fez? Na coluna de cidade, a gente usou como critério o nome tinha que ser igual a Guarapuava. Nesse aqui, nós queremos o seguinte, queremos que o valor seja maior que 30, certo? Então, usamos o sinal de maior e a idade que queremos, maior que 30, ok? Ele vai me retornar quantas pessoas com idades maior que 30 existem na minha tabela. Aqui está, ok? Agora aqui, soma das idades do sexo feminino. Aqui a gente vai entrar na parte de sômase. O que é sômase? Sômase é uma soma com critério. Ele vai somar se ele vai somar uma determinada coluna se ela atender a um determinado critério. Vamos lá novamente em inserir função. Vamos digitar aqui soma z. Ok. Aqui está meus argumentos da função. Então tá, soma-se. Opa, peguei CONTC aqui. Vamos cancelar aqui e colocar de novo. Somas. Aqui, somas. Ok. Então, soma-se. Adiciona as células especificadas a um determinado critério ou condição.
aonde está o meu intervalo que eu vou avaliar com o critério e que, se for verdadeiro, vai somar, certo? O meu intervalo está aqui. Por que que o meu intervalo está aqui? Porque eu quero que ele some somente as pessoas do sexo feminino, certo? Então, ele vai procurar nessa coluna as pessoas que têm o sexo igual a M. M, certo? Se ele encontrar esse M não, F de feminino, F. Se ele encontrar o F de feminino, ele vai somar a coluna da idade na célula correspondente. Por exemplo, F é feminino, então ele vai pegar o 12. Próximo F também é feminino, então ele vai pegar o 45. Ele vai pegando ao lado. Próximo F é 46, ele vai pegando do lado. Então aqui ele já teria somado quem? O 12, o 45 e o 46. Por quê? Porque o critério da coluna foi verificar se aqui tinha F e somar o que estava ao lado, ok? Então o intervalo da célula para somar está aqui, certo? Vamos usar um OK. E está construída a minha função de somas. Olha aqui então, ele pegou as idades das mulheres e somou todas elas. Vamos conferir para ver se está certo? Se mantendo o CTRL pressionado, vou selecionar as idades das mulheres. Olha aí, a minha soma é 311, conforme retornou a minha célula. Se eu mudar aqui algum sexo, por exemplo, colocar masculino aqui, automaticamente, quando eu der um Enter, ele vai atualizar o valor aqui. Olha lá, certo? Soma das idades do sexo masculino, a mesma coisa que a gente fez nessa anterior aqui, só que agora mudando apenas para sexo masculino. Então, vamos lá, soma-se daqui aqui, se então for masculino, então daqui aqui, fecha parênteses, Enter, ok. Agora eu quero a média da idade das pessoas que moram em Guarapuava, certo? Como eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou ter que somar as idades somente das pessoas que moram em Guarapuava. Aí eu vou ter que dividir pelas pessoas que moram em Guarapuava, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero somar, né, um soma-se, se essa coluna for Guarapuava, certo? Então, Guarapuava. Note que eu estou digitando ela, mas você poderia fazer tranquilamente pelo ajudante de função. C, Guarapuava. Então, soma-se aqui as minhas idades. Ok? Terminei a primeira parte da minha função, fecho parênteses. Agora eu quero dividir ela por quem? Quero dividir essa soma pelo tanto de número de pessoas que moram em Guarapuava. Então, conte C, abre parênteses, daqui aqui, daqui aqui, então, abre parênteses, igual, abre aspas, então, igual Guarapuava. Ok, fecho parênteses e Enter. Olha aí, o que ele fez? Ele somou as idades das pessoas que moram em Guarapuava. Como que eu faço a média? Se eu somo 4 parcelas, eu tenho que dividir por 4. Se eu somo 10 parcelas, eu divido por 10. Certo? Aqui eu somei quantas pessoas moravam em Guarapuava, contei quantas vezes aparece Guarapuava e dividi o total pela quantidade de vezes que apareceu Guarapuava para me dar a média. Então, a média das pessoas que moram em Guarapuava é de 41,4. Ok? Lembrando sempre que isso nós estamos trabalhando com um banco de dados pequeno, com apenas 19 linhas, mas já imaginou isso numa tabela de 30 mil linhas, 50 mil linhas? Seria muito prático, muito útil essas funções, ok?
Aqui embaixo a mesma coisa. Média de idade das pessoas acima de 30 anos. Então vamos lá. Soma-se daqui até aqui for maior que 30. Maior que 30. Sempre lembrando que quando eu trabalho com números eu não preciso usar aspas. 30. Então, soma a mesma coluna. Então ele vai pegar o quê? Ele vai ver o que é maior que 30 e vai somar. Certo? Terminei a primeira parte da minha fórmula. Dividido por cont C. Abre parênteses. Cont C o quê? Vai contar esse intervalo. Então, vou comparar ele ao quê? Ele vai ter que ser maior que 30. Fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Opa, vamos ver aqui onde está o erro. Então o erro está aqui. Eu esqueci de colocar o aspas antes da avaliação do critério. Vamos colocar aqui aspa, aspa, aqui também aspas e aspas. Ok, vou dar um Enter. Então a média de idade das pessoas acima de 30 anos é a média de 45. Média de idade das pessoas do sexo feminino, da mesma forma. Soma-se daqui a aqui. Se então for feminino, então daqui a aqui. Fecha parênteses, dividido por cont C, daqui a aqui. Se for, então, esqueci de colocar o igual, F. Então, fecha parênteses. Ok. Agora uma coisa interessante a se saber. Se eu estou fazendo uma função e aqui, nessa parte aqui onde vou usar a média de idade das pessoas do sexo masculino, é praticamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, na do sexo feminino. Vou trocar apenas o F pelo M, certo? Então o que eu vou fazer? Vou abrir essa fórmula, clicando no F2, vou selecionar toda essa função aqui, Ctrl C, vou clicar aqui embaixo, dá um ESC aqui primeiro, vou clicar aqui embaixo e dar um Ctrl V. Veja que o valor é o mesmo, certo? O que eu vou ter que fazer? F2 e mudar de F para M. M. Tá aí a função já elaborada, as funções para quantas pessoas em Guarapuava, acima de 30 anos, soma das idades, do sexo masculino e feminino, média das idades de Guarapuava, de acima de 30 anos, das pessoas do sexo feminino e das pessoas do sexo masculino. O legal disso é o seguinte, que você pode inserir quantas pessoas mais você quiser dentro dessa tabela, que as fórmulas vão continuar calculando. Sempre lembrando que eu não posso adicionar linhas ao final, certo? Por quê? Porque senão minha célula não vai abranger essas linhas abaixo. Então eu tenho que inserir linhas ao meio, pelo menos uma linha acima da última linha digitada, ok? Como que eu faço isso? Ó, seleciono aqui, coloco inserir células, ó, deslocar células para baixo, ok? Vamos aqui renomear essa pessoa aqui para 20 e vamos colocar aqui uma cidade de Guarapuava, um sexo masculino e com 50 anos. Note que na medida que eu fui
digitando os valores, ele já foi atualizando automaticamente. Você poderá voltar o vídeo e ver que na medida que eu fui digitando Guarapuava masculino, ele já foi automaticamente atualizando as funções. E as minhas funções continuam abrangendo toda a minha tabela. Ok? Então é bem simples essa parte. Tem que tomar cuidado porque ela não é difícil, mas ela é com bastante detalhes. Então você deve criar outros modelos nessa tabela. Quanto mais você treinar a parte de somas, que é uma coisa muito importante, a parte de conte valores, conte C, conte num, certo? Quanto mais você souber função, mais você conseguirá fazer coisas facilmente no Excel e trazendo um resultado muito rápido, ok? Meu nome é Leandro Oliveira, essa foi a nossa quarta aula do nosso curso de Excel intermediário e até a próxima.